Então, a alfabetização é o ensino da técnica, né, de aprender e ensinar a ler e escrever, e letramento aos usos sociais que eu faço da leitura e da escrita. O termo surgiu na década de 80, porque no Brasil existia um grande número de analfabetos funcionais. O que são analfabetos funcionais? São pessoas que sabem ler e escrever, mas que não conseguem fazer uso da leitura e da escrita no seu cotidiano. E aí vocês vão dizer que isso é impossível, que não pode existir isso, né? E eu vou dizer para vocês que sim. E Minas, se tiver algum problema, vocês vão ter que abrir o áudio e me avisar, porque eu não consigo ter acesso a nada, a não ser a voz de vocês, certo? Então, se vocês não estiverem vendo ou alguma coisa, vocês me avisem por áudio. E essas pessoas que conseguiu, porque essas pessoas que são analfabetos funcionais, eles conseguem decodificar, né? Então, é a leitura muito lenta, a leitura não tem compreensão, e as pessoas não compreendem o que estão lendo. Teve uma autora chamada Vera Mazagão Ribeiro, e ela faz uma pesquisa e divulga os resultados dos níveis de letramento da população brasileira a cada 4 anos. E a gente se surpreende com o quanto os níveis são baixos, né? E aí você vai olhar o livro que ela publica com o que foi perguntado, e foram perguntadas coisas relativamente simples, do tipo assim, apresentava um cartaz e a pessoa tinha que localizar qual era a data em que aconteceu o evento, né? Qual o público seria atingido. Ou numa tira de jornal onde fazia comentários sobre a sessão de cinema, qual era o filme mais bem avaliado. Então, não eram perguntas muito complexas que eram feitas. E mesmo assim, grande parte da população brasileira não conseguia dar conta dessas informações, não conseguia interpretar o que liam, né? E muitas vezes, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente lê um texto e não consegue interpretar o que o texto quis dizer, né? Então, e essa era a dificuldade. Um grande número da população brasileira não conseguia entender e não conseguia ler e compreender um bilhete simples. E aí, baseado nessa preocupação, se pensou que não bastava só ensinar a ler e escrever, ensinar a codificar e decodificar, mas era necessário preparar as pessoas para trabalhar com esses textos no seu cotidiano, na sua vida, né? Então, vou ler para vocês. A alfabetização significa dar acesso à tecnologia de leitura e escrita, o que torna crianças e adultos alfabetizados, mas não letrados. Possibilita codificar e decodificar a língua escrita. Isso é, ler e escrever. Interessante que a gente fala aqui, ó, que eles se tornam alfabetizados, mas não necessariamente letrados. Então, saber codificar e decodificar não é sinônimo de uma pessoa letrada. E letramento vem do português literacia, que vem do inglês literacy. E significa introduzir crianças e adultos em práticas sociais de leitura, de escrita e de oralidade, independente do domínio de código escrito. Olha que interessante que a gente tem aqui. Porque uma pessoa pode não saber ler e escrever, mas pode ser uma pessoa letrada. Quando uma criança, por exemplo, pega um livrinho de história que ela já ouviu muitas vezes e começa a folhear e começa a ler, entre aspas, né? Essa história, ela está vivenciando um ato de letramento. Então, nós poderíamos dizer que essa criança ainda não está alfabetizada, mas ela já está letrada, ela já está fazendo uso das suas habilidades de letramento. Ao mesmo tempo, um adulto não alfabetizado, quando pede para que alguém leia uma carta, ou que leia um jornal, né? Ou que escreva para ele uma lista de mercado, ele não é alfabetizado, porque ele não tem o domínio do sistema de escrita. Mas ele já sabe, ele já vivencia e pratica atos de letramento. E aí, o que o Delgado vai falar? Enquanto a alfabetização refere-se à condição de ser ou não iniciado na língua escrita, independente do grau de domínio que dela se tenha,
o conceito de literacia adquire um significado mais vasto, referindo capacidades de utilização da língua escrita, independente do grau de domínio que dela se tenha. Assim, a alfabetização refere um conhecimento obtido, estável, enquanto literacia ou letramento designa um conhecimento processual em aberto. Sim, porque o tempo inteiro nós estamos nos apropriando dessas habilidades que envolvem a leitura e escrita, né? Por exemplo, quando o novo aplicativo surge no telefone, a gente demora um pouquinho para se apropriar dessa tecnologia, né? A gente demora um pouquinho para começar a fazer uso dessa nova tecnologia. Mesmo sendo alfabetizados, a gente precisa vivenciar essas práticas para se apropriar dessas práticas e, estando alfabetizado, conseguir fazer uso dessas práticas no nosso cotidiano. E aí, questões referentes à palavra letramento, né? Se a palavra letramento está ou não dicionarizada. Primeiro, porque foi uma polêmica a tradução do termo letramento para o Brasil, né? As pessoas, algumas não queriam usar letramento e sim alfabetismo, tanto é que se a gente pegar textos do início da década de 90, eles vão falar muito em alfabetismo e não em letramento, mas por fim, se optou pela palavra letramento com relação, porque se parecia mais com literacy em inglês, né, e literacia em português, né. Mas, em 1995, por exemplo, a palavra letramento não estava dicionarizada. Mas, em 1999, a palavra letramento aparecia no dicionário como representação da língua falada por meio de sinais escritos. Então, até, olha só, em 1899, ela tinha um significado diferente do que a gente pensa letramento nos dias de hoje. Porque hoje, quando a gente pensa letramento, a gente pensa nesses usos sociais da leitura e da escrita. Em 1899, ele estava muito mais ligado à capacidade da pessoa de escrever e falar bem, né? Então, a pessoa letrada era uma pessoa culta. Agora, letramento, gente, não tem nada a ver com aprender letras, tá? Tá longe disso. Então, prestem bem atenção. Em 1899, pessoa letrada era pessoa culta. Letramento tinha a ver com cultura. Em 2004, ela começa a aparecer nos dicionários, mas ela aparece como sinônimo de um conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes materiais escritos. Então, significa saber manusear e participar de atos que envolvem a leitura e a escrita no nosso cotidiano. Então, quando a gente vai lá para o culto ou para a missa, né, e tem aquele folhetinho, a gente consegue acompanhar aquele folhetinho, é um ato de letramento. Quando a gente lê a Bíblia, é outro ato de letramento. Se a música lá está passando lá no painel e a gente está cantando e lendo ao mesmo tempo, é um outro ato de letramento. Então, os atos de letramento são variados, dependendo da esfera e dependendo do tipo de gênero que essa esfera está exigindo que a gente utilize. E aí tem uma coisa interessante que no livro, que a Magda Soares fala sobre isso, e nesse livro aqui, ó, também fala, que ele fala da desinvenção da alfabetização pelo letramento. O que isso quer dizer, gente? Vocês lembram que a gente tinha os métodos de alfabetização. Aí esses métodos de alfabetização passam a ser questionados pela teoria da psicogênese da língua escrita, né? E aí a gente passa a pensar em outras formas de ensinar a criança a ler e escrever, pensando em outras metodologias a partir da teoria da psicogênese, né? E aí vem o letramento, reforçando algumas coisas que vinham acontecendo na época. Vocês lembram que eu falei para vocês que ainda hoje a gente usa a teoria da psicogênese como um norte para pensar as práticas alfabetizadoras, né? Mas vocês lembram também que eu falei que no Brasil houve um equívoco muito grande de interpretação dessa teoria da psicogênese da língua escrita, porque se passou a pensar
que a criança passaria automaticamente pelos níveis. E não é assim. A gente tem que intervir, né? E aí vem o letramento dizendo o seguinte: se você... as pessoas têm que ter muito contato com as práticas de leitura e escrita no seu cotidiano. E aí houve uma nova interpretação equivocada. Porque se passou a pensar que, levando para a criança um monte de material de leitura e escrita, a criança automaticamente se alfabetizaria. Criando um ambiente alfabetizador, vocês lembram da minha imagem lá do PowerPoint da aula passada? Que tinha todo um ambiente alfabetizador repleto de portadores, onde os textos estavam presentes, com muitos gêneros textuais. Bastava para a criança se alfabetizar. A isso, a Magda Soares chamou de desinvenção da alfabetização. E como é que ela caracteriza essa desinvenção da alfabetização, né? Pela progressiva perda de especificidade na alfabetização. Então, os professores pararam de ensinar as crianças a ler e escrever. Começaram a usar muitas estratégias de imersão em práticas alfabetizadoras, né? Recheavam a sala de aula de gêneros textuais, faziam as crianças vivenciar práticas de letramento, então escrevia bilhete para a mãe, escrevia carta para a diretora, né? Trocava de carta entre as turmas. Isso é super importante para a alfabetização, a gente não nega isso. Mas a gente entende hoje que também tem que ter intervenção docente com o objetivo de sistematizar essas práticas de alfabetização, né? Então, esse fenômeno de surgimento do letramento e não mais atividades que sistematizassem a alfabetização das crianças foi chamado de desinvenção da alfabetização pelo letramento. Então, por quê? Porque a partir das discussões trazidas pela psicogênese da língua escrita e pelo letramento, passou-se a ter como foco uma teoria que deixou de lado os discursos sobre os métodos. A gente não defende os métodos, mas a gente teve essa... E aí vai ser o PowerPoint seguinte, né? Então, qual é a solução para isso? Antes, a alfabetização estava demasiadamente focada nessa especificidade, a faceta linguística da alfabetização, que é a relação entre grafemas, letras, né, e fonemas, os sons das letras. Soares também fala em equívocos teóricos em relação ao letramento que acabaram produzindo a desinvenção da alfabetização. A alfabetização como um processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica foi, assim, de certa forma, obscurecida pelo letramento, porque este acabou por frequentemente prevalecer sobre aquela, que, como consequência, perde sua especificidade. Ou seja, não é apenas através do convívio intenso com materiais escritos que a criança irá se alfabetizar. Então, o que acontece? Nós tínhamos os métodos, entra a psicogênese, que é interpretada de uma forma errada, entra o letramento na década de 80 também, que é utilizado de uma forma errada, e as professoras param de ensinar a ler e escrever. Importante, a gente considera o letramento fundamental na educação infantil. O papel da educação infantil é desenvolver o letramento nas crianças. E nos anos iniciais do ensino fundamental, esse letramento tem que estar presente. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa alfabetizar essas crianças. E como é que a gente defende a alfabetização dessas crianças no dia de hoje? Trabalhando com os princípios da teoria da psicogênese da língua escrita, trabalhando com os princípios do letramento e trabalhando com os princípios da consciência fonológica. A gente fala que hoje, para alfabetizar uma criança, a gente precisa fazer uma bricolagem de teorias e metodologias de alfabetização. E é dentro desses 3 princípios que a gente está pautando. Por isso que na aula passada a gente falou sobre psicogênese e hoje a gente vai falar sobre letramento e consciência fonológica. Porque a gente não acredita mais que o método analítico, sintético ou misto vão dar conta da alfabetização das nossas crianças. A gente acredita nessa bricolagem. Teoria da psicogênese, teoria do letramento e teoria da consciência fonológica. Então, letramento, né? Se a gente for olhar
as teorias de letramento, a gente vai ver que ele se divide em autônomo e ideológico, né? O autônomo são todas essas práticas sociais em que a leitura escrita está presente, e o ideológico é muito mais essa parte formal em que a leitura escrita está presente. Então, a gente poderia dizer, bem a grosso modo, que o modelo ideológico, embora não seja o adequado, ainda é desenvolvido pela escola. E o modelo autônomo seria todas essas práticas sociais que a gente tem de leitura e escrita. Uma coisa interessante é que muitos autores não falam em letramento, eles falam em letramentos, porque eles são tão plurais, tão diversificados, que seria incoerente imaginar que só existe um tipo de letramento. A Angela Kleiman também vai falar sobre esferas de letramento. Quais seriam essas esferas de letramento? Seriam a doméstica, a do trabalho, do lazer, da participação cidadã, da educação e da religião. Ela classifica os eventos de letramento e os materiais que circulam nessas diferentes esferas dentro dessas 6 categorias. Então, o que seria o letramento doméstico? Seriam os usos que eu faço da leitura e da escrita no meu cotidiano. Então, seria assim, o livro de receita, né? Ou a receita que eu pego no YouTube, seria a conta que chega em casa, o calendário que eu tenho para me orientar, o que mais? O rótulo de um produto que eu leio, né? Seriam todos os materiais de escrita que estão na minha casa. Então, por exemplo, se eu for para o quarto, o que poderia ter? Poderia ter uma revista que eu estou lendo, né? Então, seriam os materiais de leitura e escrita que eu tenho dentro da minha casa. Do trabalho, bom, do trabalho varia muito, né? Porque dependendo da profissão da pessoa, a esfera do trabalho tem materiais diferentes de leitura e escrita. Mas vamos pensar assim, no nutricionista, né? O que um nutricionista deve ter de material de leitura e escrita no seu cotidiano? Bom, deve ter livro de receita, deve ter uma agenda para anotar horário de atendimento, deve ter uma tabela nutricional, deve ter livros teóricos, né? Então, dependendo do lugar onde eu estou, ou do lugar onde eu trabalho, os materiais vão ser diversificados. Do lazer, em que momentos a leitura e escrita está presente no meu cotidiano, nos espaços de lazer. Então, por exemplo, quando eu vou escolher um filme e eu quero saber quais são os filmes que estão em exibição, estou praticando um ato de letramento. Quando eu estou lendo um livro, pelo prazer de ler o livro, um livro de suspense, um livro, um romance, né? Um gibi, estou lendo dentro da esfera do lazer. A esfera da participação cidadã, eu acho que ela está muito presente nessa semana, né? São as questões que envolvem eleições, que envolvem comícios, manifestações, né? Então, nos dias de hoje, a gente recebe o santinho do candidato, a gente recebe por escrito as propostas do candidato, né? Então, isso seria da participação cidadã. A da educação, gente, ó, estamos presentes hoje, né? Então, são livros, são cadernos, é a chamada da professora, né? São os relatórios que a gente produz. E a religiosa seria a Bíblia, seria aqueles livros religiosos, aquele panfletinho que a gente lê para acompanhar a missa, né? Então, esses seriam materiais que circulam nessas esferas de letramento. É interessante dizer que nenhuma esfera é pura, né? Porque, por exemplo, eu sou professora. Então, a minha esfera de trabalho tem muita inserção na esfera da educação. Por exemplo, na minha esfera doméstica, eu leio coisas que são da esfera do lazer. Então, as esferas se misturam, elas não são puras, né? Então, a criança que faz o tema de casa, ela está fazendo em casa, mas pertence à esfera escolar. Então, essas esferas se misturam, né? E aí, uma outra coisa interessante que eu tenho para falar para vocês é sobre as multimodalidades de letramento, né? Porque o tempo inteiro e cada dia mais a gente está sendo interpelado por múltiplas modalidades. Então, assim, hoje o letramento, e quando a gente olha para o letramento, a gente não vê o letramento como
somente ligados à leitura e escrita, mas seriam essas outras formas de que a gente tem de passar uma informação. Então, por exemplo, aqui nessa propaganda aqui, né, uma propaganda daquelas revistinhas que vende produtos de beleza, né? Mas a gente tem a imagem, que é uma imagem muito sedutora, que quer passar uma mensagem, né? A gente tem aqui um texto bem pequenininho, que diz que é para levantar o plástico e esfregar o pulso e sentir o cheiro do perfume. E a gente tem o cheiro, né? O aroma, né? Então, a gente tem várias linguagens ali tentando passar uma mensagem, né? Então, a gente pode dizer, o que a gente entende por multimodalidades de letramento. Quem fala sobre isso é Street. Street é um autor norte-americano que escreve muito sobre letramento. Os autores que falam sobre letramento no Brasil falam a partir dos estudos dele. Então, ele vai dizer que entende que o letramento deve ser visto para além da leitura e da escrita, devendo compreender multimodalidades comunicativas, que também compõem os textos. Por multimodalidades, ele designa outros indícios que são utilizados pelos sujeitos como informações nas práticas comunicativas. Da ordem do visual, a gente está olhando a propaganda, né? Do linguístico, a gente está lendo, né? Do sonoro, a gente não tem o sonoro aí, mas a gente tem o olfato, né? E do sinestésico, que tem relação ao movimento. Então, o que se entende por novas modalidades de textos? Os textos se tornam cada vez mais complexos, tecidos não apenas por palavras, mas por imagens e sons, articulados, na maioria das vezes, em movimento. Depois a gente vai ver alguns exemplos de livros de literatura infantil e o quanto eles têm se transformado, né? E cada vez mais com as novas tecnologias, a gente é interpelado pelo movimento, pelo som, pela imagem, para compor um ato de comunicação. E aí, uma coisa interessante que ele traz o conceito de hibridização dos gêneros textuais. Porque hoje, mais do que nunca, os gêneros se misturam. Com as novas tecnologias, eu estou analisando com uma colega, com uma aluna minha, um site que só tem atividades sobre a alfabetização, Atividades Educativas Neri Santos. Se vocês jogarem isso no Google, vocês vão encontrar um site que tem uma infinidade de atividades para ensinar matemática, para ensinar ciências, para ensinar tudo, né? A gente pode tecer uma crítica sobre que os jogos são muito simples, né? A maioria dos jogos de alfabetização, por exemplo, são de identificação de letras ou de colocar o pedacinho que falta, né? Mas eles são tão legais, tão coloridos, tão dinâmicos, tão sinestésicos, que a gente gosta, né? Então, hoje a gente não tem um texto puramente escrito, a gente tem todo um contexto, né, de hibridização dos gêneros. Por exemplo, o WhatsApp, né? Você tem o texto ali, mas você tem os emotions que você consegue colocar ali o tempo inteiro, que também transmite e dá uma comunicação, né? Permite completar essa comunicação. Então, essa hibridização dos gêneros textuais. Novos modos de lidar com os textos são inventados e requeridos pela telemática cotidiana, oportunizando um campo fecundo para a hibridização de diferentes gêneros textuais com a criação de novos, assim como para a criação de neologismos. E aí a gente tem aqui vários textos, né? Então, a base deles são textos escritos, mas com portadores diferentes. Já falei para vocês que portador é o que porta o texto, né? Então, nós temos aqui um jornal, nós temos aqui uma escrita em uma pedra, né? Um gibi, um texto que parece do Alcorão, uma lista no papel, né? Um chat que eu acho que nem mais usa isso nos dias de hoje, de conversa, e um editor de texto. Bom, em todos a gente ou vai ler ou escrever, mas a relação que eu estabeleço com esses materiais é diferente. É diferente o texto que eu escrevo em um jornal, do texto que eu escrevo na pedra, do texto que eu escrevo
no editor de texto. A nossa relação se modifica. E aí a ideia de suportes, instrumentos e gêneros textuais. E aí as relações que a gente estabelece com eles de modos diferentes, né? Nas figuras acima, há gêneros que possuem o mesmo suporte de escrita, o papel. Entretanto, não possuem a mesma estrutura textual, como o caso do jornal, do gibi e da lista. Jornal é um gênero, né? Jornal não. Jornal, dentro do jornal tem vários gêneros textuais, né? A gente tem a notícia, a gente tem o artigo de opinião, a gente tem a tirinha, né? Que conhecimentos possibilitam ao sujeito saber de que forma deve escrever cada tipo de texto? São conhecimentos da ordem do letramento? Sim. Porque, assim, aquilo que eu falei, escrever uma lista é diferente de escrever num chat de conversa do que escrever num editor de texto, né? Então, assim, dependendo do gênero, a minha posição e a forma como eu me relaciono é diferente. Escrever uma história infantil é diferente do que escrever uma receita. Atente que é o conhecimento que o sujeito possui sobre cada gênero textual que indicará a maneira de fazê-lo. Atente também para os limites e possibilidades de escrita que cada suporte oferece, como o contraste entre a possibilidade da escrita na pedra e no papel. Eu mandei para vocês, na nossa sala virtual, vários textos da Clarice Pereira, né? Eu acho ela muito boa. E um dos, não tá nesses aí, mas se vocês começarem a seguir ela, no YouTube ela tem um vídeo que ela pede para duas pessoas, dois alunos dela do EJA, escreverem uma receita de um pão. Sabe que eles chegaram na sala de aula com um pão muito gostoso, que eles tinham feito, e ela pediu para escrever a receita. E aí eles escreveram. E eles escreveram assim, uma coisa do tipo, bom dia, Clarissa. Para fazer esse pão, você precisa de farinha, fermento, sal e azeite. Se delicie com ele. Então, na real, eles não escreveram a receita da forma como a gente é acostumado a escrever, né? Eles só informaram quais seriam os ingredientes. Mas a forma como eles escreveram muito mais parecia com um recado do que com uma receita propriamente dita. Por quê? Porque esses adultos, né, eram alfabetizados, mas eles ainda não tinham essa imersão dentro dos gêneros textuais. Então, eles ainda não eram plenamente letrados. E por isso que eles não conseguiam... plenamente letrados não é adequado, mas eles não conheciam essa diversidade de textos, né, de gêneros e como a gente tem que se portar frente a esses gêneros textuais. E aí, aqui, que eu falei para vocês, né, que quando a gente fala em multimodalidades, no quanto o letramento está se transformando, a gente tem livros de literatura infantil, todos são, né, mas como esse livro está se transformando nos dias de hoje, né, então a gente aqui tem um livro musical, né, tu tem a imagem, tu tem o texto escrito e tem a musiquinha que toca. Um livro régua, que a criança ouve a historinha e pode se medir, né? Outro livro musical em que ela não só ouve a musiquinha, mas ela consegue interagir tocando pianinho. Aqui a gente tem um livro brinquedo, ó. Esse livro, ela leu a historinha, mas depois ela conseguiu montar um carrinho. Tem livros lindíssimos, assim, que a gente abre e que ele monta todo um cenário, né? Aqui tem um livro lousa, que você ouve a historinha, né? E depois você pode fazer um desenho sobre a historinha. E um livro luva, com os fantoches, que tu vai contando a historinha e vai brincando no teatrinho de fantoches. Então, outras possibilidades de relação com o texto, que outros indícios os sujeitos podem utilizar para dar sentido a esses textos. Há indícios visuais, sonoros e sinestésicos. Então, nos dias de hoje, com as novas tecnologias, a gente o tempo inteiro é interpelado de muitas formas, né? E por isso que a gente fala em multimodalidades. E aí, quando eu falei que hoje a gente não fala em letramento, mas em letramentos, né? Porque os letramentos hoje são múltiplos. Se vocês começarem a prestar atenção, hoje a gente fala em letramento matemático, em letramento
digital, né? Então, sob a ótica dos estudos culturais em educação, temos examinado a produção de múltiplas práticas de alfabetizações e alfabetismos. E aí ela vai falar, alfabetismos é a mesma coisa que letramento, tá, gente? Então, tem o letramento alfabético, o literário, o teatral, o matemático, o musical, o internautico, o midiático, o disciplinar e uma infinidade de outros letramentos. Na intersecção da discussão sobre infância, juventudes e pedagogias culturais diversas, mostrando a diversidade de leitura e escrita e oralidade a que as crianças e jovens estão expostos. E aí, aqui eu tenho múltiplos letramentos para vocês. Eu tenho aqui, ó, um exemplo de letramento internautico, né? Uma criancinha já se apropriando do computador e das novas tecnologias, que eles fazem cada vez melhor. Um exemplo de letramento alfabético, a criancinha aqui, ó, mexendo com as letrinhas do alfabeto, formando uma palavra. O letramento midiático, a criança aqui se apropriando e vendo televisão, né? Eu tenho um letramento disciplinar, que tenho a Bíblia como exemplo, né? E a gente poderia... Tem uma, por exemplo, um outro exemplo poderia ser aquelas cartilhas de trânsito, também tem esse intuito, né? E aqui o letramento literário, né? Uma criança lendo um livrinho, olhando esse livrinho, e aqui uma mãe contando para essa criança uma historinha infantil. E aí, a pergunta, né? Mas, afinal, por que tudo isso interessa a discussão sobre nossa prática cotidiana dos nossos planos de aula, né? Vimos alguns discursos que dão sentido e produzem as práticas do ensino de língua materna. É importante reconhecer esses discursos nas transposições didáticas que fazemos. Gente, o tempo inteiro, quando a gente está dando uma aula, em sala de aula, a gente está usando esses dispositivos. E aí, um exemplo disso, né? Essa atividade aqui pode ser uma atividade, a janelinha, que eu falei para vocês na aula passada, né? Pode ser uma atividade que, dependendo da forma que for abordada, pode trabalhar com a consciência fonológica e pode trabalhar com a psicogênese. E se eu contei a história do lobo mau, está trabalhando com letramento ali, né? Aqui uma criança lendo uma historinha, ó, e aí a gente tem uma outra atividade que envolve o letramento. Aqui a criança lendo as instruções de como fabrica o jogo, também uma outra atividade de letramento. Aí, aqui, essa atividade que a gente também discutiu na aula passada, né? Que a criança tem que colocar, tem a palavra chapeuzinho escrita, da historinha de Chapeuzinho Vermelho, e ela tem que colocar uma boquinha para cada vez que eu abro a boca e um lápis toda vez para cada letra da palavra chapeuzinho, né? Também uma atividade que trabalha tanto com a psicogênese, com os princípios da psicogênese, quanto com os princípios da consciência fonológica. E aí eu termino com uma atividade, com uma pergunta que a Iole Trindade discute num artigo que ela produziu. Não há como alfabetizar sem método? O que fazer na segunda-feira de manhã, né? E aí ela vai dizer o seguinte, não há como alfabetizar sem método. Optar pela melhor tática, mesmo que provisória, pois não há um discurso que possa orientar uma prática mais verdadeira que a outra. Precisamos de uma didática que acolha a pluralidade de discursos em relação à alfabetização, fazendo uso delas conforme a necessidade. Construir uma bricolagem de didáticas com base na trajetória dos estudos na área da alfabetização. Então, o que a Iole Trindade vai falar lá no final, lá no artigo dela, né? Ela vai dizer que não tem como a gente alfabetizar sem método e ninguém, nenhum professor entra na sala de aula e alfabetiza sem método. Quando eu estou ensinando, eu estou aplicando um método de alfabetização, de ensino e aprendizagem, né? E aí ela vai dizer qual o melhor método para alfabetizar. Ela vai dizer que não existe esse melhor método. Por quê? Porque esse método é provisório, porque esse método tem a ver com as nossas crianças, mas que a gente tem que trabalhar com uma pluralidade de discurso que promova uma bricolagem entre as diferentes metodologias dos estudos da área da alfabetização. E hoje, o que a gente defende hoje? Que essas metodologias tenham por pressupostos a teoria da psicogênese, a teoria do letramento e a da consciência fonológica.
É preciso lançar um olhar frequente de estranhamento para os efeitos dessas práticas. E principalmente agora, gente, nosso olhar de estranhamento tem que ser de muito estranhamento. Por quê? Porque surge agora a nova política de alfabetização, né? E a nova política de alfabetização vem resgatar um discurso muito antigo, que embora eles digam que não é isso, né? Mas seria uma nova roupagem dada ao método fônico, né? E aí eles vão justificar que não é método fônico, é consciência fonêmica, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso nesse outro PowerPoint que a gente vai ver hoje, ok? Que vai trabalhar sobre consciência fonológica. Tô abrindo aqui, tá, gente? Pessoal, por favor, alguém me avisa se está conseguindo ver. Deu certo. Tem que ser por áudio. Não, Pro, não dá pra ver nada, só você. Tá, então espera aí que eu vou de novo. Espera aí, gente. Consegue agora? Sim? Sim. Ótimo. Então, assim, gente, olha só como acontece o negócio. A gente tinha os métodos, entra a psicogênese, entra o letramento e a gente tem a desinvenção da alfabetização, né? E aí, os estudiosos começam a se dar conta que, poxa, tem alguma coisa errada. E aí eles começam a se dar conta que a alfabetização perdeu a sua especificidade. E aí eles começam a perceber que a gente precisa retomar e dar uma nova roupagem a algumas coisas que a gente ia pensando sobre a alfabetização. E aí ganham força os estudos sobre a consciência fonológica, que eu já falei para vocês que estão nesses dois livros, né? Sistema de escrita alfabético, que ele vai falar sobre toda essa trajetória, né? E esse daqui, ó, que tá na minha biblioteca, quem entrar no site da UFGD, lá na sala do Moodle, eu deixei o link desse livro. Vocês têm ele em PDF, tá? Esse livro é muito legal, porque assim, ele mostra os resultados da pesquisa e ele mostra também atividades a serem feitas. E aí tem um outro material que eu também disponibilizei para vocês, que é o material da URGS, do Pacto da URGS, que ele baseado nesse material aqui, ele cria outras atividades, e é só um livro de atividades para trabalhar a consciência fonológica. Então, assim, ó, a consciência, quando entra a consciência fonológica, quando os professores começam a se dar conta que quando a gente trabalha com psicogênese, a gente tem que pensar em intervenções, a gente tem um momento que a gente chama de reinvenção da alfabetização. Então, quando começa a haver uma preocupação em fazer boas intervenções com a criança, em pensar um material sistematizado para o processo de alfabetização, e aí ganha força sem abandonar, gente. A gente agora está num somatório, né? Teoria da psicogênese, teoria do letramento e a teoria sobre a consciência fonológica. Então, a gente junta esses três e cria formas de trabalhar com as crianças em sala de aula. Então, o que é essa consciência fonológica, né? Esse que seria o último discurso que a gente vai trabalhar na nossa aula, né? É a habilidade de perceber a estrutura sonora das palavras ou de parte das palavras. A gente começa a se dar conta que
tem que olhar para a palavra e para os pedaços da palavra, senão a criança não consegue entender, né? Então, tem forte relação com o processo de alfabetização e trabalha com 2 níveis de habilidades. Qual é a primeira habilidade? A consciência de que a língua oral pode se segmentar em unidades. Essas unidades podem ser frases, palavras, sílabas e fonemas. Fonemas são da letra, tá, gente? Nunca esqueça. Grafema é a letra, fonema é o som da letra. E a consciência de que essas unidades repetem diferentes palavras faladas. Vocês lembram que quando eu estava apresentando jogos, lá na aula passada, tinha muitos jogos que eu disse, não, gente, isso daqui eu vou apresentar depois para vocês, quando a gente for falar em consciência fonológica, né? Porque eu tenho que me dar conta que quando eu leio e quando eu escrevo, eu estou segmentando ou unindo pedaços, né? E que esses pedaços se repetem. Porque se eu não conseguir perceber que esses pedaços se repetem, eu não consigo estabelecer relação e não consigo me alfabetizar. Se eu não consigo perceber que o tá de Thaís é igual ao tá de Tatu, que é igual ao tá de tartaruga, eu não vou conseguir me apropriar dessa habilidade, não vou conseguir me alfabetizar. Então, assim, ó, gente, presta atenção. Existem 2 níveis de habilidades, né? E essas habilidades são relacionadas, elas se subdividem, né? Em várias outras. Então, por exemplo, rima, né? Rima é uma das primeiras habilidades adquiridas pela criança. Não é por acaso que a gente brinca e as crianças gostam tanto de trava-línguas, de brincadeiras cantadas, né? Porque a criança gosta dessa sonoridade. Então, rima, a correspondência a partir da sílaba tônica de 2 palavras. O som é o mesmo independente da grafia. Então, moço e osso tem grafia diferente, mas as palavras rimam, porque elas têm uma sonoridade parecida. E aí, aqui eu tenho algumas atividades que trabalham com rima, né? Então, por exemplo, aqui eu estou brincando de lince. Nesse quadrado... Peraí. Nesse daqui, ó, tô brincando de lince. Então, rima com piolho. E aí eu vou ter que achar aqui o que rima com piolho e vou pegar para mim, né? E essa daqui o que é que rima com uma madeira? E aí é a cadeira, né? O que rima com coelho? É o espelho, né? Então, essas atividades que envolvem a rima são muito importantes. Rima tem que ser trabalhada na educação infantil. E percebam que quando eu falo que tem que ser trabalhada na educação infantil, não necessariamente tem que ter algo escrito para se trabalhar a rima. Eu posso brincar com a rima, assim como os professores brincam, né? Quando eles cantam as musiquinhas. O tempo inteiro a gente está brincando com rimas na educação infantil. Essa é uma habilidade importante que eu preciso desenvolver desde a educação infantil com as crianças. Uma outra habilidade que a gente trabalha com as crianças desde cedo são as aliterações. Então, o que são as aliterações? Se a rima era o primeiro início, era o fim que tinha uma sonoridade igual, a aliteração são palavras que são partes de palavras que se repetem, né? Então, tem aquela musiquinha do Jorge Benjor, né? Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Tem ali que tá muito sonoro, né? Isso é muito difícil de trabalhar com as crianças pequenininhas. Mas trabalhar com Thaís, Tatu, tartaruga e jabuti e perguntar o que não tá legal, o que tá diferente ali, é uma forma de trabalhar a literação, né? Então, assim, a grosso modo, muito a grosso modo, eu poderia dizer que a rima é quando a parte final das palavras são iguais e a literação é quando o início das palavras são iguais, né? E aí, aqui eu tenho também atividades, ó, eu tenho uma pimenta e as crianças têm que encontrar coisas imagens, né, que começam com o mesmo som de pimenta. Então, por exemplo, olha aqui, não tem nada escrito aqui, né? E eu estou trabalhando com a literação. Então, eu tenho pirulito, eu tenho pimentão e eu tenho pipoca, que vai para a cestinha da pimenta.
Ou aqui, ó, quando eu trabalho com invasor, ó. Tem um que não deveria estar aqui. E aí? É a barata, o babuíno, a baleia ou o tucano? E aí o invasor, o que não deveria estar aqui, é o tucano. Ou essa atividade que eu já contei para vocês na aula passada, né? Que as crianças têm que caiu a letra E no dado e as crianças têm que identificar quais as figurinhas que começam com E. Todas trabalham a literação. Uma outra consciência que eu tenho também é a consciência sintática, que é a capacidade de segmentar a frase em palavras ou de organizar as palavras formando frases com sentidos. Então, assim, tem atividade... quando eu escaneei uma parte desse livro aqui para trabalhar com vocês, acho que agora eu não vou achar, mas tem um determinado momento que ela sugere uma atividade que... ela sugere várias atividades aqui, né? Mas essa daqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Essa daqui, ela tem uma imagem e tem a frase do lado sem os espaços, e as crianças têm que encontrar o espaçamento dessas palavras. Aqui ela dá muitas sugestões didáticas para trabalhar com consciência sintática na página 117. Vocês têm essa parte do livro, né? Então, ela diz assim, ó, montar coletivamente uma música. Então, a professora dá os versos da música e a criança tem que montar. Claro que tem que ser uma música conhecida, né? Identificar palavras que estão faltando em uma música, então eu coloco uma música super conhecida para as crianças e estão faltando algumas palavras, e elas têm que descobrir qual é a palavra que está faltando. Elas dão muitas sugestões de como trabalhar a consciência sintática, né? A consciência silábica é a capacidade de segmentar palavras em sílabas, ou tem um monte de sílabas e eu formo a palavra. A gente já viu na aula passada, e a gente, inclusive, pode fazer uma relação com a hipótese silábica da criança, né? Então, a criança que está numa hipótese silábica, ela está trabalhando dentro do princípio da consciência silábica, né? Então, por exemplo, aqui o joguinho, né? Esse joguinho eu já trabalhei com vocês na aula passada. A criança tem que dar um pulinho para cada vez que abre a boca para falar o nome da figurinha. Então, nariz, 2 pulinhos, caranguejo, 4 pulinhos. Aí pega uma outra figurinha aqui, vira e segue a trilha. E aí os níveis de consciência fonológica. Olha que interessante, gente. Eles têm níveis, né? Porque eu posso trabalhar tanto com a sílaba, quanto com unidades intrassilábicas, por exemplo, moço e osso, né? Eu vou além da sílaba. Eu trabalho com uma unidade maior que a sílaba. E eu também posso trabalhar no nível dos fonemas, né? Geralmente, quando a gente trabalha com aliteração e com rima, a gente trabalha com unidades intrassilábicas, que vão além da sílaba, né? E eu também posso desenvolver as competências sintáticas, de segmentação, de identificação, de exclusão, de inclusão e de transposição. O que é isso tudo aqui? Então, aqui, ó, um exemplo de inclusão e de exclusão, né? Trabalhando com os princípios das unidades intrassilábicas. Eu tenho aqui maca, né? Que é uma unidade intrassilábica, e co, que é uma unidade silábica. Eu tenho aqui cor e ação, né? Intrassilábica. Então, inclusão por quê? Porque eu estou juntando. Então, se eu juntar maca mais co, eu fico com macaco. Se eu juntar mais cor, mais ação, eu fico com coração. Então, inclusão, gente, é juntar, tá? E exclusão é tirar. Então, aqui eu tenho um outro jogo da memória. Aqui eu tinha um jogo da memória de inclusão e aqui eu tenho o jogo da memória de exclusão, né? Então, por exemplo, se eu tiver garrafa e eu tiro fá, eu fico com garra. Se eu tiver bolacha e eu tiro chá, eu fico com bola, né? Se eu tiver soldado e eu tiro sol, eu fico com dado. Se eu tiver sapato e tiro sá, eu fico com pato. Então, esses são exemplos de inclusão e exclusão.
que é um exemplo de síntese e de segmentação? Gente, síntese não é resumir tudo, não é juntar tudo. Então, síntese é quando eu apresento os pedaços separados e vocês têm que juntar tudo. Então, por exemplo, assim, ó, vamos fazer uma atividade oral de síntese, tá? Eu vou falar uma palavra, eu vou falar pedaços de uma palavra e vocês vão me dizer qual é a palavra, tá? No, lo, cá. Qual é a palavra que eu falei? Abre o áudio aí, alguém fala. Ninguém? Fonológica, né, gente? Quando a gente brinca com as crianças oralmente, com isso, para vocês é muito fácil, mas para a criança não é muito fácil, né? Então, assim, qual é o tempo exato? Tanto é que eu chamo essa de brincar de Curitiba, né? Por quê? Porque se o tempo exato entre uma sílaba e outra que eu devo falar varia de 2 segundos, né? Então, eu tenho que falar uma parte da palavra e pensar na minha cabeça o tempo que eu demoraria para falar a palavra Curitiba. Então, e aí aqui dentro eu penso Curitiba. No, Curitiba, lo, Curitiba, Curitiba, co. Então, por que esse tempo? Porque se eu demorar demais para falar uma palavra e outra, a criança vai acabar esquecendo. E se eu falar muito rápido, a criança vai descobrir muito fácil, né? Então, síntese seria juntar pedaços e formar uma palavra. E a segmentação seria o quê? Uma atividade muito tradicional de síntese. Quando a gente coloca lá sa mais pá mais to e a criança tem que escrever sapato, né? Ou vocês lembram na aula passada que eu apresentei aquelas caixinhas de fósforo que tinha o desenho do cavalo e tinha lá as sílabas cavalo dentro cortado e eles tinham que juntar e formar a palavra? Atividade de síntese. Segmentação, eu tenho uma palavra inteira e eu tenho que segmentar, né? Então, por exemplo, aqui zebra, 2 pedaços, separei em 2, né? Menina, separei em 3. Então, essas seriam atividades de segmentação. Separar as sílabas é uma atividade de segmentação, né? Extremamente tradicional, sem graça, que a gente não deve fazer, mas é um exemplo, né? Transposição é quando eu consigo trocar segmentos da palavra de lugar e formar uma nova palavra. Então, por exemplo, caju, se eu trocar a sílaba K e a sílaba Ju de lugar, eu formo a palavra Juca. Então, transposição silábica seriam essas trocas de lugares que eu faço e formo uma nova palavra, né? Mas ela pode acontecer também no nível do fonema, né? Só que agora eu não vou lembrar de nenhuma palavra que a gente possa trocar de lugar e formar uma nova palavra. E a habilidade de identificação, né? Seriam quando eu identifico uma letra ou uma sílaba entre as demais. Então, observe, faltou um R aqui. As palavras abaixo, identifique a letra que se repete. Então, eu tenho carro, Raquel e corvo. E aí a criança tem que perceber qual é a letra que se repete em todos, que é a letra R, né? O som dessa letra é igual em todas as palavras. O que acontece? Então, carro, Raquel e corvo. O som do R é igual? Não, né? O som de carro é forte. O som de aqui, ó, carro. Preciso 2 para ser forte. Raquel, uma só já é forte. E corvo, o R é fraco. Mas eu tenho a identificação da letra R, né? E aí, uma pergunta que a gente faz. Consciência fonológica surge antes, durante ou depois do processo de aquisição da escrita, né? E aí a gente vai dizer que
A consciência fonológica, existem habilidades que aparecem antes, existem habilidades que aparecem durante, e existem atividades que aparecem lá no finzinho do processo de alfabetização, quando as crianças já estão no nível 5, né? E aí, por exemplo, assim, a sensibilidade a rimas e a literação surgem antes do processo de aquisição da escrita. Por isso que a gente diz que a gente pode trabalhar com rima e a literação lá na educação infantil, sem nada escrito, porque a gente consegue trabalhar com rima e a literação no nível da oralidade. As demais, como a habilidade de manipular os segmentos da fala, só se desenvolvem após o início da aprendizagem da leitura e da escrita. E aí, uma coisa interessante para ser dito é que, por exemplo, a sensibilidade ao fonema, que é o som das letras, é a última a ser adquirida pelas crianças. Então, é muito difícil, é lá no final do processo de alfabetização. Por isso que a gente não defende o método fônico, que é diferente de consciência fonêmica, né? Então, consciência fonêmica é diferente de método fônico? Sim. Aplicar o método fônico para trabalhar com consciência fonológica seria um retrocesso, pois o método fônico trabalha apenas com uma das variáveis da consciência fonológica, a relação som-fonema. Além desta ser a última a ser compreendida pelas crianças. Então, por exemplo, a gente tem crianças lá no nível 5 da psicogênese que ainda não desenvolveram a consciência fonêmica de algumas letras, né? A criança formula hipóteses e constrói conhecimentos relativos à sua língua, ao se familiarizar com as formas de escrita do dia a dia e ao refletir com o professor sobre a natureza e funcionalidade dessa escrita. Olha o letramento aqui, ó. A gente tem que trabalhar como a escrita aparece no dia a dia. Não adianta eu chegar lá e começar a fazer sonzinho de letra. E aí é interessante a gente pensar. Dei para vocês isso, tá, gente? Aqui, ó. Esse quadrinho aqui que a Camine e que a Piccoli trabalham, né? Ela vai falar em... quando ela vai falar em consciência fonológica, né? Ela vai dizer que tem relação com a consciência metalinguística, né? E que ela trabalha no nível da consciência silábica, de rimas e aliterações, e a consciência fonêmica. Então, quando a gente fala em método fônico, a gente está falando de consciência fonêmica. Mas a gente não pode trabalhar só com consciência fonêmica. A gente tem que trabalhar com a consciência de rimas e de aliterações e com a consciência de sílabas também, né? Por quê? Porque se a minha criança está com uma hipótese pré-silábica ou silábica, eu tenho que trabalhar com a consciência silábica com ela, né? Se a minha criança está lá descobrindo o mundo da escrita, eu tenho que trabalhar com rima e aliteração. Então, eu costumo dizer assim, ó, se a gente pensasse consciência fonológica como uma pizza, a consciência fonêmica seria só uma fatia dessa pizza. Então, a gente não pode restringir, ficar restrita a trabalhar com consciência fonêmica. A gente tem que trabalhar com todas as habilidades da consciência fonológica. E aí eu trago aqui, ó, o trabalho com consciência fonológica deve ocorrer de forma simultânea com a exploração da leitura e a produção de textos orais e escritos, e com práticas regulares de exploração do sistema de notação alfabético, né? E aí tem algumas sugestões de atividades. E aí eu queria também ouvir vocês. Dúvidas? Meninas? Ninguém quer se manifestar? Hoje é a nossa última aula, né? Nosso último encontro. Eu fiz uma coisa também que eu achei que seria importante para vocês, que é apresentar sugestões de atividades. Então, eu tenho 2 materiais que eu disponibilizei na sala de vocês, na sala virtual. E acho que vai ser interessante, né? Só vou explicar para vocês, eu não vou
Não vou ficar falando muito sobre isso, porque tá lá, é só vocês olharem. Esse material aqui, ó, do PNAE, que eu já falei para vocês em um outro momento da aula de hoje, né? Que ele é uma releitura desse livro aqui, onde ele traz muitas sugestões de atividades. Conseguem ver, né? Sim, a gente consegue ver. Olha só, gente, aqui, ó. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Não, agora ficou muito pequeno. Esse material aqui, ó, ele tem um sumário, né? E esse sumário fala tanto em questões que envolvem consciência fonológica, quanto questões que envolvem o letramento. E, ó, são sugestões de atividades mesmo, ó, banco de palavras, batalha de palavras, roleta do alfabeto, e, ó, aparece aqui, ó, direitinho o jogo, ó, como funciona o jogo, como foi trabalhado, ó, animal de surpresa. Eles traz imagem, aí como é que eu sistematizo essa atividade, né? Porque não basta só a gente brincar, mas a gente sempre tem que ter uma atividade de sistematização, né? Então, aqui, ó, leram tem um cartaz gigante aqui de um poema, né? Soltando os bichos. Se você fosse um bicho, que bicho gostaria de ser? Um leão valentão, uma formiga amiga, um mosquito esquisito, um pato chato, um carneiro maneiro. E aí, assim, trabalhou com rima, né? Agora, pinte as palavras correspondentes às rimas. Então, leão valentão, né? E aí a gente tem o quiuão, né? Elefante falante. Aí a gente tem o ante aqui, ó. De novo, intrassilábico, tô trabalhando com sílaba e trabalhando com a unidade intrassilábica, né? Por quê? Porque eu tenho que brincar, eu tenho que fazer atividade coletiva, mas toda atividade coletiva tem que ter um momento de sistematização. E é isso que elas mostram, ó, gente, os objetivos, o material que foi utilizado, é muito detalhado, ó, dominó a partir do livro Clara. Então, tu tem o livro e, a partir do livro, tu passa a pensar em atividades que trabalham com letramento, né, e com a consciência fonológica, fazendo as crianças avançarem nas suas hipóteses. É muito legal esse material, muito legal mesmo, vale a pena dar uma olhada. E aí, um outro material que eu tenho também, que eu mostrei para vocês. Espera aí. Tá no livro da... Tá nesse livro que a gente trabalhou hoje, e ele vai apresentar uma espécie de plano de aula, né? Pensando, claro, só na alfabetização. Como a gente conseguiria trabalhar com a alfabetização. Como seria um plano de aula de alfabetização, né? Aqui não vai dar para ver direito, porque está numa formatação diferente. Mas as professoras, elas apresentam assim, ó, dentro de uma tira, né? Representando como seria este dia de aula. É aí que eu vou diminuir, para a gente conseguir ver. Então, por exemplo, aqui, ó. Na segunda-feira, né? Num primeiro momento, a gente faria a leitura do livro Bichodário, né? Da Thelma Guimarães. Depois a gente faria o destaque de palavras-chave da história no quadro. Aí, Bichodário de parede da turma. Explorar a letra inicial dos nomes dos animais. Então, primeiro a gente destacava, lia a história, brincava com a história, fazia toda aquela exploração de capa, do que será que tem, do que será que é, de autora, né? Tudo aquilo que manda fazer. E aí a gente construiria com as crianças um alfabeto de parede, né? Depois a gente faria uma atividade de sistematização. E o interessante, gente, é que elas colocam aqui, ó,
Vocês vão ver, peraí que eu vou passar aqui que vai ficar melhor para vocês verem, né? Aqui, elas colocam, olha aqui o bichonário de parede, né? Olha aqui a atividade de sistematização. Então, elas vão falando o tempo inteiro, ó. Elas dão a sugestão da atividade e mostram o material para vocês. Então, eu fiz questão de escanear toda a parte para que vocês conseguissem ter acesso à atividade e também ter acesso às atividades propriamente ditas, como elas pensaram, né? Interessante que, olha, por exemplo, eu faço a leitura do livro, então eu tenho aqui uma atividade que envolve letramento. A partir disso, eu brinco com rimas. Então, eu estou trabalhando com consciência fonológica. Eu monto lá o alfabeto de paredes do bichodário. Estou trabalhando com consciência fonológica de novo. Aí, eu vou para a escrita espontânea das crianças. Escrita espontânea é psicogênese. Então, olha que legal. Vocês vão poder olhar com calma, mas dentro de uma mesma atividade, dentro de um planejamento que aqui durou 2 semanas, eu trabalho com psicogênese, com atividades pensadas a partir da teoria da psicogênese, eu trabalho com atividades pensadas a partir da consciência fonológica e trabalho com atividades pensadas a partir do letramento, né? Além disso, eu trabalho com produção escrita, eu trabalho com produção de texto escrito ou de palavra, né? Eu trabalho com uma atividade de sistematização, eu trabalho com atividade de leitura, então, e com atividade de oralidade. Então, tem a hora que eu falo, tem a hora que eu escrevo a produção do meu texto, né? Tem a hora que eu sistematizo, que eu vou lá e faço a atividade que a professora mandou fazer, encontrar a rima, né? E tem a hora que eu leio a respeito, né? Então, é interessante a gente perceber que, além de princípios da psicogênese, princípios do letramento e princípios da consciência fonológica, na minha atividade semanal, eu tenho que trabalhar com produção escrita pela criança, com atividade de sistematização, que é quando eu vou fechar aquele trabalho que está sendo realizado, é com rima, né? Com aliteração, é com segmentação de sílaba, né? E vou trabalhar com oralidade. Então, é bem interessante porque na verdade, são 7 elementos que eu estou o tempo inteiro trabalhando ao longo do planejamento. Elas vão fazer isso detalhadamente. Claro que se a gente estivesse numa sala de aula de verdade, estariam envolvidas as questões das outras matérias, matemática, né? História e geografia, ciências, mas eu acho que é um modelo bem interessante que vocês podem ter como norte para o planejamento de vocês. Ok? Eu acho que era isso. O que vocês gostariam de perguntar? A prova, gente, a Lizy ainda não me mandou o link. Eu já divulguei as notas da primeira e segunda prova. Hoje é o nosso último encontro. Aí, por sexta-feira, eu estou divulgando para vocês o link da prova 4. E aí, a gente passa a se comunicar só a partir do WhatsApp e do e-mail, tá? Porque a gente tem em seguida que fazer a sub, né? E tem que fazer o exame. Então, semana que vem vai ser cheia. Vocês têm alguma pergunta, gente, sobre o conteúdo, ou sobre a prova, ou sobre o que vocês quiserem perguntar? Não? Então, gente, eu acho que era isso da nossa aula. Espero que as nossas aulas online tenham dado conta do recado minimamente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a estudo e quiserem me procurar o ano que vem para tirar dúvidas, estou à disposição, tá? Estou à disposição esse ano também, é que eu acredito que o ano que vem vai ser presencial, né? E foi um prazer trabalhar com vocês e um abraço.